E aí, Oi, doutor? Pedro. Joia, Pedro? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo? Tá me ouvindo Tudo bem? certo. Tô ouvindo bem, tô ouvindo. Tava vendo ali que tinha dicas de produto de beleza. Pois é, Já rapaz. Não é gel, é não porque perguntaram se é gel, só porque tá molhado assim, pra cima, entendeu? Ah, não é não, o cabelo que é entendi. ruim, né? Beleza. Onde ele fica, ele fica. Tá E aí, certo. Pedro, como é que você tá? Tudo tranquilo, como é que tá por aí? Tudo jóia. Joia. Preso, né? Preso nessa quarentena maluca, mas aí foi bom, cara, porque eu estudei pra cacete nesses dias. Deu pra botar muita coisa que tava atrasada, muito estudo que tava atrasado. Michele, minha sogra também, Kelly, todo mundo entrando Beleza. aí. E aí, galera? Então, Pedro, vamos começar aí? Podemos? Primeiro eu vou te apresentar. O Pedro é um amigo meu, né? Educador físico, já fez um mestrado. Mestrado seu que eu achei interessante. Você fez um mestrado diferente, né, do tema do doutorado. Foi Sim, sobre sim. exercício físico em paciente com DPOC, Isso, com... eu tive a experiência de fazer um trabalho de conclusão de curso com atletas de alto rendimento, né, em voleibol, lá com o Guilherme Berriel. E aí, Aham, no segundo momento, eu segui, né? Fui conhecer outras áreas ali, então eu fiz um estudo sobre relação de potência muscular de membro inferior com o desempenho funcional em pacientes com DPOC. Então, não fugi muito da linha da parte do estudo de força, velocidade e potência, né? Mas digamos que a população a população alvo aí foi diferente. é. Mas foi uma experiência bem interessante. Mas você já tinha interesse de ver paciente com DPOC, de trabalhar com pacientes com DPOC, que é um tema interessante, né? Porque o paciente com DPOC ele é muito difícil de manejar. Sim, Ele até clinicamente, ficando parado, ele já é um paciente difícil. E aí você sim. fazendo ele, ajudando ele a praticar atividade física e tudo mais, isso multiplica a dificuldade em mil, né? Exatamente. Foi nesse contexto aí que a gente tentou agir, né? A gente vai ver aí ao longo da apresentação que acaba se mesclando um pouco, né? O treinamento de força, velocidade, potência. E aí uma das características bem marcantes é a questão do curto período, né? De execução. E aí para os pacientes com DPOC se torna, né, interessante por isso. Então foi mais ou Uhum. menos nessa linha aí, Tem porque uma necessidade aeróbica muito grande, né? exatamente. Legal. Depois vamos fazer sobre isso. É um tema assim que eu Pode não tenho ser. tanto domínio. É um caso, tenho muito paciente com DPOC e assim, eu tenho uma dificuldade de manejar atividade física para eles, né? Porque é Perfeito, a um gente pode paciente falar que aí sobre. normalmente, se ele for muito tempo, tiver muito tempo de DPOC, ele vai ter o que a gente chama de cor pulmonar, né? Porque o coração dele também vai estar hipertrofiado por causa da pressão pulmonar que fica muito grande. Então Sim, ele é um cardiopata, além de ser um sim, pneumopata, né? Então, aí vamos continuar. Aí você fez depois o doutorado, né? Você está fazendo doutorado, estou fazendo só, isso. aí então você mudou o foco na questão de temas em si. Você agora está De- fazendo de- em biomecânica, né? Movimento humano. é mais, digamos que é o final do processo, né? Onde envolve, além do biomecânico, o fisiológico, né? Mais especificamente para a questão de detecção de talentos. Então, numa análise em relação de estudos mecanísticos e mais aplicáveis, o meu, hoje, ele é extremamente aplicável, né? E acaba não falando tanto de mecanismos, né, nesse momento, mas enfim, eu tenho que usar o mecanismo para explicar depois, né, os resultados. Mas então Entendi. é mais ou menos nesse aspecto, né? Não é tão biomecânico em si, mas eu uso a biomecânica para explicar, sim. Eu vi eu vi sua apresentação do doutorado, né? Da aceitação, e eu achei bem interessante o estudo mesmo. Você está criando um sistema para transformar uma convocação em uma coisa mais, uma convocação de uma seleção de vôlei numa coisa mais exata, né? Diminuir os critérios que são subjetivos. Isso. Junto ali com o professor Guilherme Berriel, né, com um grupo de pesquisa também, o GPAT ali, que é coordenado pelo professor Cruel, e os Uhum. integrantes da comissão sub-19, aí, o Cadillac, né, o Magu.
Uhum. A gente está Muito bom, muito tentando cercar quais são as variáveis aí de desempenho físico que me explicaria, né, um possível desempenho em quadra. Mais Uhum. para auxiliar a detecção de talento Ah, numa tá. grande Uma quantidade, né, de compleção de base. jogadores, mas a gente nunca vai, digamos, com o resultado final, excluir a participação de um treinador ou de um auxiliar, né? Porque quem vai escolher, na Uhum. verdade, é quem sabe de vôlei, né? Não E inclui os critérios subjetivos, né? Ele só é um auxiliar, né? isso, Para isso, você ajudar também, principalmente nas divisões de base, para você poder saber quem ali tem um futuro maior, né? isso. Uhum. Legal. E aí, como que você foi parar lá em janeiro para trabalhar com a gente? Você conheceu o Berriel? Foi como que foi isso aí? Lá na Sim. seleção brasileira de vôlei? Então, eu trabalho com o Guilherme desde 2016, enquanto eu fazia o meu mestrado lá na pneumologia, né? Mas a gente Uhum. participava do mesmo grupo de pesquisa. E aí eu Entendi. tive a felicidade de acompanhar ele durante um ano, quando ele era preparador físico do vôlei canoas. Então ali eu aprendi, digamos que, basicamente tudo, né? Tudo que eu vou apresentar hoje, tudo que eu aprendi posteriormente também foi graças a esse período e o convívio com ele. Então, deste convívio aí, ele acabou integrando, né? No futuro ele integrou a seleção brasileira, né? Na categoria sub-19. Uhum. E ele achou interessante o meu trabalho, né? E que eu poderia agregar na seleção também. Eu recebi o convite e foi dessa maneira aí que eu te conheci lá. Então, E agregou demais, né? Um dia meio doido, né? A gente fica preso lá, mas fica confinado, um Big Brother, mas dá certo. exatamente. Então, hoje a gente vai conversar, Pedro. Você quer falar mais alguma coisa da seu currículo? Onde é que você trabalhou? Não, assim, eu acho que é basicamente isso, né? O contexto, só falar que o que a gente vai falar hoje, né? É fruto de pesquisas e de questionamentos do grupo no qual eu faço parte, né? Que é o GPAT. Uhum. E mais especificamente no o subgrupo, né, dentro desse grupo aí de avaliação física, tanto no voleibol quanto no futebol. Então, tudo que a gente vai falar hoje aí é fruto do meu conhecimento prático, né, como eu falei ali que eu adquiri com o Guilherme Berriel, e do conhecimento Uhum. científico, das discussões que a gente tem nesse grupo aí que me dão um suporte para estar Ótimo. conversando contigo hoje. E eu acho o seguinte, a gente tem que basear muito na evidência científica. Se a gente ficar no achismo, a gente começa a cair na besteira, né? Fazer um monte de besteira. Com, Só com para falar com certeza. a galera aí que está acompanhando, eu não estou cumprimentando mais todo mundo, estou respondendo as perguntas para dar atenção para o Pedro. Aí vocês podem ir mandando, que eu estou lendo todo mundo. Eu não estou deixando de ler ninguém, estou vendo todo mundo está entrando aqui, mas aí no final eu começo a responder a galera, ou então no momento aí de pausa eu respondo a galera. Tá? Meu tio perguntou quando o Flamengo vai voltar. Rapaz, eu tô com saudade, viu? Então vamos lá. Imagina. A gente vai falar, Pedro, sobre os temas que a gente escolheu para essa live de hoje, é velocidade, o treinamento de velocidade, né? E o que significa aí a importância do ciclo de treinamento, né? E aí Uhum. vamos começando pela velocidade. Eu queria que você me ajudasse a definir o que seria velocidade, tá? E se Tá. existem tipos diferentes de velocidade, o que seria realmente como que a gente caracterizaria a velocidade? Tá. Então, assim, primeiro que a palavra tudo depende é o que mais marca aí, né? Porque, assim, esse conceito de velocidade, força, potência, eu entendo aí que são maneiras didáticas, né? Que a gente pode separar o corpo humano. Digamos que foi uma maneira aí que a gente conseguiu ler quais são as saídas do corpo humano, né? E Uhum, então, de acordo com o que a literatura que a gente vai buscando, o nosso entendimento aí, vai sendo criado a base, né, para esses conceitos. Então, eu vou por uma linha, né, que tem pessoas que discordam, mas digamos que eu acredito ser bem didática, né. Então, eu uhum, vou, antes de anunciar aí, né, a tua pergunta, a gente vai conceituar lá a velocidade pura, né, o que que é uhum, velocidade, vai falando os tipos de velocidade e depois a relação que ela tem com a questão de desenvolvimento de potência, tá? uhum, Em relação à questão de tipos
Tem mais um tipo de de velocidade? conceito, de conceitos e tipos, eu preferia falar então em relação aos tipos, tá? Primeiro, que Uhum. de acordo com o que eu venho estudando, seria a velocidade mais ligado a movimento, né? Que é aquela que a Uhum. gente expressa ali por metros por segundo. E Uhum. nesse contexto a gente pode também ter digamos, a velocidade instantânea, né? Que são os movimentos curtos. E a questão de velocidade, resistência de velocidade, seria manter uma velocidade por mais tempo ou dar vários sprints sem queda de velocidade, né? Então, bem ligado à questão mecânica do movimento, né? Claro que tem a parte fisiológica, isso nunca não tem como dissociar, mas digamos que a parte mecânica seria a resistência de velocidade e a velocidade instantânea, tá? Uhum. E aí tem uma segunda ali, né? Um segundo item, né? Que seria a velocidade de reação, né? Que está muito mais ligado à questão de tempo de reação a um estímulo externo. Reflexo. Então, Seria mais reflexo. Olha o Guilherme aí. mais, beleza. Mais tempo de reação mesmo, né? Então, ligado ao o quão tem um estímulo, né, de fora, e eu tenho que, digamos, o jogador de vôlei lá, que é o nosso, nossa ferramenta comum aí, né? A bola tá vindo lá, ele tem que pegar e ter uma reação perante a bola para fazer o gesto. Então, seria Não tomar bolada na cara também, para né? não Por tomar a bola exemplo. na cara, tá? Então, seria de acordo com o modelo aí proposto, seria mais a velocidade ligada à parte mecânica e a outra velocidade ligada ao tempo de reação, tá? Eu Uhum. especificamente estudo mais, e é o que eu me debruço, é em relação à velocidade ligada a aspectos mecânicos, né? Então a velocidade de Corrida. reação, ela É como se fosse o é tiro, que você está falando. o O tiro tiro ou não, porque o tiro agilidade, seria uma explosão. Seria a velocidade num espaço de tempo. Num isso, espaço de metro, quer dizer. isso aí. Em Isso é determinado espaço. basicamente esse o entendimento, né? E aí, Uhum. só que a gente não tem como dissociar no final, porque o esporte ele vai exigir que tu trabalhe todas as formas juntas, né? Mas a gente vai falando aí ao Tudo. longo da Reflexo, live. velocidade de reação, explosão, a velocidade num espaço de coisa, tudo tem que ser treinado associado, porque no final é o que vai dar Associado. o resultado, né? Como eu falei, como didaticamente a gente tenta separar, mas no fim não tem como separar, né? Entendo. Então, em relação à velocidade mecânica, né? Mais especificamente aquela velocidade instantânea, a gente poderia separar em uma velocidade linear, que aí sim os sprints, como tu comentou, né? Uhum. E aí um segundo, né? Um segundo momento que seria a agilidade, né? Que seria, digamos, uma relação entre aspectos coordenativos junto à questão de execução rápida do movimento, tá? Essa Qual a também é diferença? uma... A agilidade, Oi? então, é a mesma coisa que a velocidade? Ela é exatamente a mesma Digamos, coisa ou é um padrão de velocidade? digamos que Porque uma assim, vez, em ambos os casos, né, a gente tem que executar um determinado trajeto da maneira mais rápida possível. Só que no uhum, primeiro, a gente não considera tanto aspectos de troca de direção, né, então não exige é, na tanto velocidade. aspecto na velocidade linear, né? Linear. Na velocidade Não, linear, você não exige, não tem mudança de direção. não tem mudança de direção. E aí, a gente não exige tanto de capacidades coordenativas, né? O que eu falo? Não exige tanto. Para esporte de alto rendimento, o cara que ele corre em linha reta, o Usain Bolt, né? O nosso melhor exemplo Uhum, aí, ele é muito coordenado, mas em relação a um jogador de futebol, né? Que ele tem que trocar várias vezes de direção, talvez ele não tenha tanta essa coordenação, mas ambos são muito coordenados, né? Mas uhum. digamos que para agilidade eu tenho que ter um nível de coordenação para o Maior. gesto melhor, né? Eu vi Em uma relação. vez, eu vi um vídeo, não sei se você chegou já a ver também, de diferença de agilidade, velocidade. Eles colocaram o velocista e o Cristiano Ronaldo, que é jogador de futebol, Uhum, agora na Juventus. Aí eles colocaram um velocista muito bom, que é muito mais rápido que ele, botaram na velocidade linear. Aí o velocista ganhou dele. Aí na hora que sim, foram colocar o teste de agilidade envolvendo cone, mudanças de movimento com cone e tudo mais, aí o Cristiano Ronaldo perdeu para o velocista. Não, o Cristiano Ronaldo ganhou do velocista ganhou velocista. muito Isso, tranquilamente, entendeu? Porque ele tinha mais agilidade, mais assim, aspecto de mudança de rota, né? Ele isso. correu numa Mudança de rota e a direção. mudança de rota dele que era incrível. Ele tem uma mudança de rota impressionante que ninguém consegue acompanhar.
Exatamente. Então, porque ele tem uma coordenação, digamos, por gesto específico de troca de direção muito grande, né? É. Então, seria uma união entre a velocidade e a capacidade de coordenação, né? E a gente pode explorar também a capacidade de contração excêntrica, né? Uhum. Desses atletas, né? No caso teu, que tu falou do Cristiano Ronaldo, então é mais ou menos por aí. É. O Candinho está falando aqui de especificidade, realmente. Tipo assim, Isso, o treinamento do Cristiano Ronaldo, ele envolve treinamento de agilidade pra caramba, mudanças de movimento. O velocista não precisa, né? Esse é um tipo não, de treinamento que o velocista não vai fazer. Então, dificilmente ele vai ter uma evolução. Por mais que ele tenha potência mais do que o explosão, velocidade de reação mais do que o Cristiano Ronaldo, se ele não isso. tem uma especificidade de um treino que envolva agilidade, ele não vai conseguir nunca evoluir naquele quesito. Ele pode até ter uma evolução pequena, mas ele não vai ter, porque o Sim. princípio da especificidade do treinamento é muito grande, né? Tu falou um exemplo bem bacana, né, de colocar dois atletas diferentes, né, e o Usain Uhum. Bolt veio a jogar bola depois, né, e aí a gente vê ali Veio, que veio. ele, Eu nos não vi nenhum lances vídeo dele. em lances em linha reta ele é um fenômeno, e É, aí, quando bota a bola para troca, correr. Mas dominou a bola, exatamente, foi eu. isso. Eu vi que ele E fez gol, cara. fez, é essa em linha reta, né, aí então não Uhum. tem como. E aí, dentro dessa agilidade, para a gente ver como os conceitos eles acabam se unindo, né? Hoje na literatura a gente vê que tem pessoas que conceituam a agilidade não só como digamos que ele separa, né? A agilidade seria uma união entre a velocidade, né, do movimento, a coordenação para mudar a direção e a Uhum. capacidade de ter uma qualidade no tempo de reação. Lembra aquela terceira velocidade que a gente É. falou? Então tem pessoas que conceituam a agilidade dessa forma, né? E conceituam simplesmente a questão da agilidade do qual eu falei agora como se fosse a troca de direção. Então seria a velocidade linear, uma velocidade com troca de direção, e aí a agilidade no qual somaria também a questão da velocidade de Agilidade seria reação. todos eles. É. Porque na minha opinião, assim, a velocidade seria a junção delas. Seria a Sim, junção da velocidade de reação e da mudança de movimento. Porque o cara pode ter uma velocidade de reação muito grande, mas se ele não tiver uma condição de mudança de padrão de movimento muito rápida, ele também não vai conseguir se safar, entendeu? Ele vai. É isso, igual tinha um jogador no Flamengo, Felipe. O Felipe driblava só para um lado. Ele vinha correndo de um jeito, vinha correndo numa velocidade, de repente ele virava para o outro. Ninguém conseguia acompanhar ele, ele driblava todo mundo, mesmo sabendo, todo mundo sabendo que ele ia fazer aquilo. Só que a isso, mudança de velocidade, a explosão na hora da saída dele era impressionante. Então, mesmo o cara sabendo que ele faria aquilo, ele não conseguia acompanhar. Né? Lógico que envolve exatamente. treinamento para cacete, mas no caso dele também tinha muita genética, né, nesse Muita sentido. genética e tanto, digamos, periférica, né, no tipo de fibra ali, e É, na questão de cognitiva também, né, na questão cognitiva. de ele lê muito rápido, né, porque o que acontece, É, o zagueiro ele pegava e dizia para ele onde, acabava dizendo para ele onde que ele tinha que ir, né, então ele trocava ele tinha uma agilidade muito grande para trocar de é, movimento e aí conseguir fazer o gesto. É importante deixar claro que o que a gente for falar aqui ele tem que ser sempre olhado para o tipo, né, de exercício, de modalidade que a gente tá é, pensando, né? A do voleibol é especificidade. diferente, a do futebol é diferente, a do sprinter é diferente. Então tem que pegar e estar entendendo aí o contexto no qual a gente vai aplicar. Né? Então, basicamente, assim, os tipos de velocidade no qual eu entendo de maneira bem didática são essas, né? E o conceito é o que explica digamos, essas três tipos aí de velocidade, né? Que seria a velocidade instantânea, a resistência de velocidade e a velocidade mais ligada ao tempo de reação. Isso. E a outra pergunta que eu ia te fazer, com relação à velocidade, ao treinamento de velocidade em si, é porque a gente fica focando. A velocidade é o que você falou. Ela envolve vários quesitos, tem vários tipos, velocidade de reação, a velocidade de um tempo percorrido, a explosão e tudo mais, a agilidade.
Mas aí, isso aí, normalmente os treinamentos para isso, né, são treinamentos, quando a gente pensa automaticamente, a gente pensa em treinamentos assim, tipo de força para ganhar velocidade, ganhar mais potência. Uhum. É, cognição de atenção para você conseguir ganhar uma capacidade de reação maior. Mas e a biomecânica, o movimento correto? Qual que é a importância do movimento correto nesse tipo de treinamento? Por exemplo, o Usain Bolt, ele para correr os 100 metros, ele tem que aprender um jeito de correr diferente, ele tem que aprender uma técnica de corrida, de um movimento tanto de perna quanto de braço. Não só o de largada todo mundo sabe que tem. O de largada a Sim. pessoa tem que ter aquele movimento correto, perfeito e a posição correta. Mas o de corrida em si, ele tem que ter esse aprendizado ou do jeito que ele achar que é mais fácil ele correr, ele corra? Não, ele tem que, assim, ele obviamente ele tem que ter uma coordenação motora, né, que seria esse treino biomecânico, pelo que eu entendo, né, da tua pergunta, né, que é Uhum, aquela, como a gente falou antes, né, não necessariamente que o corredor em linha reta, ele tenha baixa coordenação, não, ele tem uma coordenação muito alta para conseguir sincronizar as pernas e os braços e a, digamos, a tensão do corpo, mas em linha reta, né? Então, aí trabalha mais, que foi falado já aqui nas observações, né, da especificidade do gesto, né? Assim, uhum, o que se sabe hoje, né, na questão de treinamento de velocidade, digamos que essa tua pergunta aí tá mais ligado à questão de gesto, do gesto motor, aí sim, né, o jogador de voleibol, ele tem que fazer um gesto de voleibol, uh, digamos, quase que perfeito, para pode que ser ele consiga perfeito? fazer ele rápido, né, e seja Uhum, veloz, né, o jogador de futebol também, e o corredor linear, o sprinter também, né. O que basicamente a ciência vem mostrando, já se sabia isso, hoje mais se comprova, né? É que a maneira com que você vai aplicar a força, ela difere da onde você quer chegar, né? Então, uhum, se eu quero chegar, digamos, eu quero saltar mais alto, eu vou ter que fazer treinamentos que valorizem isso. O que são? São os agachamentos, os saltos, ou seja, eu tenho que fazer, empurrar o chão e ir para cima. Basicamente uhum, isso. Né? Já para os treinos para modalidades que envolvem corrida, né, eu tenho que pegar e colocar uma proporção maior de treinos que me levem para frente, não para cima. Então, uhum. isso vai me fazer com que eu modifique tanto o meu treino de quadra, né, ou de campo, tanto quanto o meu treino de força, digamos, na academia. Né? O Então de já tem vôlei está vários. passando, né? Porque o de vôlei Oi? vai ter que fazer os dois. O de vôlei está lascado, porque ele vai ter que ser É, tanto de puro quanto de. E isso, muito os dois. tem que fazer os dois, mas digamos que o definidor de desempenho do jogador de voleibol é empurrar, né, o chão e ir para cima, não necessariamente Uhum, para frente. Né? Então, numa realidade onde eu tenho pouco tempo para treinar, né, a parte física, eu daria ênfase principalmente a movimentos verticais. Né? faz. Já no futebol, eu daria treinamentos de força, né, no início ali, Uhum. mais relacionados a treinamentos horizontais. Né? E aí, com relação a essa biomecânica, por exemplo, aí vamos supor, no vôlei a gente tem que treinar muito biomecânica. Até de queda, né? A gente tem que saber como que vai Sim. cair para não sobrecarregar tanta articulação e tudo mais. Talvez o corredor, na hora da corrida mesmo, o Bolt, por exemplo, não precise tanto, mas ele também precisa, né? Principalmente na largada e na chegada, eles têm movimentos. De natação, falar nisso só porque eu lembrei agora. Eu falo muito, aí acaba que você qualquer coisa eu Tranquilo. falando demais, você me corta, Pedro. Mas eu estava vendo, por exemplo, há um tempo atrás, campeonatos de mergulho, pessoal de apneia. A apneia tem apneia estática, né, e a apneia em movimento, que a pessoa mergulha lá no fundo do mar e depois volta subindo. E aí quem conseguir chegar mais fundo, sem oxigênio, sem nada, ele ganha o campeonato, né? E aí, esses caras, você vê que a importância, eles não tentam com uma velocidade gigantesca chegar no fundo. Eles Uhum. tentam com a biomecânica certa, o movimento correto que eles usam, que é um movimento todo complexo, para chegar lá com o mínimo de desgaste
periférico de necessidade de oxigênio para o músculo mínima possível, para ele conseguir chegar mais fundo e voltar sem necessidade de oxigênio tanto, né? Então, assim, Sim. a biomecânica nesse esporte é absurdamente importante. Eu acho que é um dos mais importantes de todos os esportes, esse mergulho, eu acho que seria o mais importante a biomecânica. É, Mas, o que pode eu acho, falar. assim, dessa tua observação, né? Digamos que ele envolve tanto uma aplicação na direção correta da força, né? Bem Uhum. como saber aonde está aplicando a força, né? Porque não adianta a gente pegar, é horizontal, é vertical, se a gente pega e aplica a força para tudo que é lado, né? A gente acaba dissipando toda aquela energia de maneira errada. E O nesse movimento caso aí que ajuda. fala do mergulho, ele tem que ainda saber aonde vai aplicar a força de uma maneira que tenha menos resistência, né? Para que ele entre mais. Isso. Esse negócio, a Então biomecânica, eu acho que o legal dela é isso, é você concentrar sua força para o que é eficaz, precisa. né? Exatamente. Senão você vai desfazer e não vai conseguir ganhar tanto, não vai ter tanta velocidade quanto você poderia ter. Mas aí, Fábio, só para misturar o ciclo de treinamento com a velocidade e tudo mais, num modelo de periodização ou de ciclo de treinamento de um atleta qualquer, por exemplo, do Uhum. vôlei, que é o que você trabalha, a gente periodiza treinos de biomecânica, a gente coloca treinos de biomecânica, a gente coloca, e se a gente coloca como? A gente coloca diariamente ou a gente coloca, por exemplo, uma vez por semana só, já tá bom para ele treinar biomecânica? Isso vai de treinador, né? Eu acredito Uhum. que sempre tem que ter. Afinal, digamos Todo que dia. eu treinei um atleta, ele tem muita força, tem muita velocidade, resultando aí em muita potência, só que ele não sabe o que fazer com isso, né? Gestual tem Então oposto. acaba que tem que treinar diariamente. O que ocorre é, no primeiro momento, onde é uma relação de volume de treino, né? Onde eu não tenho tanto tempo. Não é digamos, o meu objetivo principal, eu vou dar menos tempo para isso, né? Que é o início lá da temporada. E aí, num segundo Uhum. momento, eu vou baixando lá, né, a importância do treino de força, digamos, do treino de salto, né? E aí eu vou dando mais ênfase a isso. E deixar claro também que a gente não consegue separar o corpo humano entre preparação física e preparação técnico-tática, né? Uhum. Então, como a gente acompanhou os treinos lá do pessoal da seleção, eles são excelentes treinadores de biomecânica, né? Porque o que Nossa, eles empregam de demais. qualidade no gesto técnico de voleibol a gente não vê em qualquer lugar. Então, digamos que o atleta ele nunca deixa de treinar a parte de coordenação motor e gesto motor. O que vai acontecendo, né, da nossa parte do preparador físico digamos, em atletas mais jovens, dar uma ênfase em coordenação motora básica, né? E aí depois vai sendo especificado pelos técnicos e treinadores lá os Aperfeiçoando o gestos movimento. específicos. A gente tem assim uma contribuição maior nessa parte de coordenação e responsabilidade nos gestos gerais, né? E aí depois Uhum. quando vai pro o técnico e o auxiliar técnico aí que são os responsáveis pelo gesto de jogo. Então, resumindo a tua pergunta, tem momentos que a gente vai dar mais ênfase, outras menos. Quanto mais próximo do campeonato, né, ou do jogo, a gente dá mais ênfase, né? Para diminuir mais a E intensidade do treinamento, né? E também desgastar menos o atleta. isso aí. E é o que importa é ele executar bem o gesto final, né? Então, Uhum. a gente nunca deixa de treinar a parte biomecânica. Tem uma pessoa aqui que perguntou: periodização e ciclo de treinamento são sinônimos? Eu vou responder mais para frente. Deixa que eu preparei uma dessas perguntas para você. Aí eu vou deixar só mais para frente, para a gente não botar a carroça na frente dos bois, como é que é o negócio? Vamos ver aqui outra aqui. Pliometria. Qual a relação do treinamento? O que seria pliometria? Tá? Uhum, Qual a definição de pliometria, que é um tipo de treinamento? uhum, E como que ele se insere num treinamento de velocidade? tá. Então, a palestra, a live aí que tu viu foi sobre pliometria, né? Que aí Pois é, depois eu me fiz até uma surgiu pergunta lá, que eu fiquei com dúvida, eu falei, vou perguntar para ele, porque eu tinha Tá um conceito certo. errado. Depois eu vou explicar Sim, meu conceito errado, depois você explicar. tá. Pode falar.
Não, assim, então, e talvez esse teu conceito aí esteja ligado ao que aparece mais aí nas redes, né? O Uhum. que que acontece? O treinamento pliométrico, ele necessariamente ele tem que ter o envolvimento do ciclo, dos gestos que envolvam o ciclo alongamento e curtamento, né? Então, Uhum. basicamente, o que que é? Quando a gente vai fazer um movimento, o melhor exemplo é o agachamento, né? Mas pode ser Uhum. estendido à utilização dos braços também. É pegar e realizar um movimento tão rápido de descida, né? Desce e Uhum. subida posterior, que a gente consiga utilizar a energia da descida na fase seguinte para a propulsão, tá? Então a gente Ah, legal. tem que ter a utilização do ciclo alongamento-curtamento como se fosse uma mola, né? Um dos modelos que explica é a mola, né? Como se fosse uma mola para que a gente consiga ser mais eficiente, porque a gente vai usar a energia do gesto anterior, tá? Jiu-jitsu tem Então é muito isso. No jiu-jitsu, que eu fiz durante um tempo também, a gente usa muito a energia de um movimento, a gente usa muito a gangorra. A gente, por exemplo, se eu quero jogar o isso. meu adversário para trás, eu jogo, faço uma gangorra para frente, porque se eu simplesmente sair, eu de um estático jogar para trás, eu não consigo, eu não tenho tanta potência, não tenho tanta, tanta dinâmica de força. Então, eu jogo, eu faço uma gangorra para frente para depois jogar para trás. Que aí quando eu for para trás, eu vou com mais. Eu uso essa mola que você Isso falou. aí. Então, esse é um erro comum de pensar que, que treinos, digamos, de salto, a gente está fazendo pliometria, mas se exige, né, que faça esse rebote, né? Isso é um Uhum. ponto. E como tu fala, um outro erro comum é achar que é só treino de salto que se faz pliometria. Não, o que tu falou falou muito bem. Que o movimento, no momento que eu tenho um alongamento e um curtamento da musculatura rápida, né, eu consiga fazer com que a energia anterior seja utilizada, não se usa 100%, não tem como, né, Uhum. uh, mas isso já se caracteriza aí pelo CAI. Tem algumas regiões do corpo que tu consegue usar mais, outras regiões tu usa menos, né. Uhum. É. E em E aí, relação pode na falar. corrida, É. Não, não, é, com relação na, a geral, a pliometria na velocidade. Ela isso, na auxilia o velocidade, treinamento de né, pliometria na velocidade, porque, assim, não é um gesto de pulo, não é um gesto de agachamento, mas a pliometria vai ajudar no nosso ganho de velocidade. sim. Né? Primeiro, caracterizando ali o movimento que é básico, né? Que é mais comum em todos os esportes, que é a corrida, né? O atleta ele tem Uhum. que correr para se deslocar. Sim. Isso caracteriza muito a questão da necessidade de velocidade. Eu dou uma passada atrás da outra e aí eu tenho que pegar e utilizar a energia da passada anterior. Então, sim, o ciclo alongamento ele trabalha, né? Uhum. Nesse aspecto de pegar e devolver energia para te jogar à frente, tá? Uhum. E aí, quanto mais, aí depende do gesto que eu quero otimizar, eu tenho que trabalhar mais ou menos, né? Então, Uhum. eu acredito que ah, na velocidade, no início do gesto, né, ele não tenha uma importância tão grande. Seja mais, digamos, o responsável por te movimentar, ele vem proveniente aí das ações contráteis, né? Simplesmente da contração Uhum. muscular, Ah, né? dessa E aí, transferência de força. e aí num segundo momento, eu vou pegar e vou usar sim mais o ciclo alongamento e curtamento para que eu consiga utilizar essa energia, né, da mola Uhum. para me jogar à frente. Então, Uma digamos que velocidade no pulo, por exemplo, vai ajudar, né? A sim, sim, pliometria. Velocidade, isso, o bloqueador. O cara do vôlei que quer bloquear. Ele tem que sim, pular rápido. E essa velocidade, a pliometria, no caso, ajudaria. Mas talvez não isso. tanto para o Bolt, por exemplo. Não, pro Bolt também, porque Também? ele tem ações, digamos, no início do sprint ele não usa tanto, mas ainda, digamos, na parte na metade do sprint ele começa a usar muito, né? Uhum. Porque, imagina assim, eu tenho a possibilidade de usar um mecanismo no qual eu não preciso produzir tanta energia, né? De maneira química, né? Eu não preciso transformar uma energia química da contração muscular em energia mecânica, tá? Uhum. Então, pô, eu tenho esse baita mecanismo. Então, para que eu vou pegar e não usar ele e simplesmente usar sempre a energia da transformação química, energia mecânica da contração muscular? Então, eu uso, digamos, bem no exemplo, né, a mola para me jogar à frente.
né? É igual um carro de Fórmula 1. Eu não gosto, eu não sou muito fã de Fórmula 1, não, não vejo não. Isso aí. Mas eu Mas sei esse que é o ele exemplo. usa a energia da freada para poder acelerar o carro nas retas, né? É Então a é uma, melhor analogia aí. você usa a potência de a energia de um movimento para auxiliar no outro movimento, né? Teoricamente, Exatamente. seria isso, E em né? relação à questão do vôlei ali, né, que tu falou, é um ponto bem interessante, porque a ação ela tem que possibilitar o tempo da ação, ela tem que possibilitar que tu faça o gesto, né? E aí dos Uhum. estudos do professor Guilherme Berriel, hein, vem mostrando que de tão rápido que é o jogo de vôlei, né? Principalmente na ação de bloqueio, por muitas vezes não se consegue utilizar o ciclo alongamento e encurtamento, porque é tão rápido, né? O movimento do ataque do time É. adversário que tu não consegue fazer o gesto. Às vezes o Então, cara pula até em pé, sem dobrar o joelho, né? Às vezes fica, tem que ser isso aí. tão Então, rápido que... então esse treino ele tem que ser, mais uma vez, né, específico para quem precisa e específico para a posição que precisa, né? Então, Às vezes no uh, bloqueio, o cara já tá com a perna dobrada. Se ele já tiver com a perna dobrada, ele não vai acabar usando essa energia, porque a energia do agachar para usar para subir não vai ser utilizada. Ele já vai estar agachado, né? Às vezes ele só perfeito. fica assim agachado para poder já pular mais rápido, né? E aí Isso a aí. outra pergunta que eu ia te fazer só para comentar com relação à minha pergunta lá da pliometria, que você tinha falado que era um conceito que eu tinha errado, que era o seguinte: para você treinar a velocidade no salto, por exemplo, na pliometria, do agachamento e subida, você tem que fazer não até a fadiga, você faz até a hora que sua velocidade decai. A partir do momento Sim, que a velocidade está começando a decair, você tem que parar o treinamento, né? sim. O meu conceito era pensando assim: não, eu tenho que falhar o músculo para que com a falha do músculo eu gere hipertrofia, o músculo fique mais forte, e com isso eu ganhando Uhum, mais potência, eu vou ter mais velocidade. Era o que eu sim. pensava de errado, mas na verdade não, né? Você não pode deixar o movimento perder velocidade. A partir do momento que perder a velocidade, você está destreinando o cara, né? É, assim, são vários aspectos. Eu acredito sim que a questão da hipertrofia, É ela, importante. ela é importante para a geração de força, né? Mas Principalmente o na outro fase pensamento, né? inicial, mas bem inicial, né? Digamos assim, para Uhum. uma base de força até para proteção da articulação, enfim, né? Uhum. E aí, num segundo momento, se torna mais importante os treinos de força e velocidade, né? Uhum. Até porque digamos, eu tenho que pegar e mover o meu corpo, né? Que é o meu objeto ali. Se eu ganho muita força por meio da hipertrofia, e que é discutível, né? Tem Uhum. estudos que demonstram que não tem uma relação tão direta, eu também acabo ganhando aumento de de massa, né? Massa geral. Uhum. E aí então digamos que a força que eu ganhei da hipertrofia, talvez ela se anule porque eu também ganhei massa. Então, Entendi. estratégias mais O peso te ferrou, na verdade. O peso ferrou o exatamente. movimento. O movimento que você ia fazer, mas o que você ganhou de peso, você se ferrou na velocidade porque ganhou uma coisa a mais para carregar, né? E Entendi. assim, de acordo com a posição, de acordo com o esporte, é interessante, né, a gente ter ganho de peso, né? Porque Uhum. daí são outras relações que você vai usar junto com a velocidade, né? Por exemplo, os esportes onde eu tenho que ter mais, digamos, o boxe, né? Que tu gosta aí Pra caramba. de praticar, Luta. né? Uhum. Digamos que assim, o atleta mais leve, né, ele tem uma velocidade muito grande, né? Uhum. Então ele consegue golpear muitas vezes mais rápido, mas o golpe ele não é tão eficaz, Tão né? pesado. E aí o atleta muito pesado, ele é muito lento, né? Porque tem mais massa e tudo mais, né? Então esse é o modelo Uhum. de potência. Só que como ele tem muita massa, basta um soco só que acabou a luta, né? É, no caso da Então luta é, é, vai basi- fazer. então é Acho que tem nada a basicamente ver. isso. Então, No jiu-jitsu a gente não vê tanto isso, porque o jiu-jitsu, lógico que tem, né? Lógico sim, que se você tem mais força, você vai ter uma facilidade maior. Mas no jiu-jitsu, por exemplo, a gente tinha um Marcelinho Garcia, que era um cara que pesava aí 60 e poucos quilos, ele foi, eu acho que quarto lugar, se eu não me engano, foi quarto ou terceiro no ADCC no Mundial, que é o Mundial sem kimono. Cara, assim, no absoluto, pegando cara de cento e tantos quilos. É um cara absurdo.
quase 60 e poucos quilos, porque não tinha a velocidade, a agilidade dele era muito maior que a de todo mundo. Então, podia ter um cara musculoso pra caramba, hipertrofiado e tudo mais, que ele não dava conta de acompanhar a velocidade e a agilidade do Marcelinho Garcia no giro da luta do jiu-jitsu. Mas Sim. agora, já no esporte de soco, por exemplo, Muay Thai, kickboxing, boxe, aí já fica mais difícil, por causa disso que você falou, né? Que o peso da É um mão golpe. entrou uma, só precisa entrar uma. O cara pode esquivar Isso. de 100, entrou uma ali direitinho, já era, né? Exatamente. E a força aplicada, ela tá ligada à velocidade de movimento, né? É. Então, você aumenta a força pelo aumento tanto ou de massa, né? Ou de Uhum. aceleração, ou de ambos. Então, acaba que esse atleta aí que tu falou que ele era muito rápido, ele provavelmente ele aplicava uma força muito alta também, mesmo sendo magro. É. O Candiano tá falando aqui que quem usava muito pliometria era o Michael Jordan. Bom, se o Michael Jordan fez é porque tá certo, né? Porque o cara deu certo. A gente não pode falar que ele deu errado, né? E Eu aí, o que pegava. acontece? Outra coisa, por exemplo, pensando no lado da luta, que eu sempre gostei muito, eu sempre achei que se eu ficasse lá extenuando e jogando com mais força possível o meu golpe, ele fosse sair mais rápido. Eu não pensava, agora eu mudei um pouco o estilo de treinamento para ganhar velocidade. Então, por exemplo, ficar esquivando. Eu ficava achando que quanto mais potência ou mais forte eu jogasse meu golpe, mais eu treinava a minha velocidade. Só que eu estava percebendo que, como eu ficava fazendo isso durante muito tempo, eu ficava lá, por exemplo, uma hora possível, 5 minutos dando soco no saco com toda a potência possível. Eu Uhum. chegava para perder, eu estava ficando mais lerdo. Não estava Sim. ganhando tanta velocidade, estava ficando mais lerdo. Então, o ideal, por exemplo, seria eu explodir 10 segundos, É. tentando fazer o movimento, ao invés de tanta força, mais velocidade possível, né? Para ganhar nesse aspecto de agilidade e velocidade. Seria isso? É. Que eu entendi, Isso, mais ou isso. menos? Não, é isso aí, perfeito. O exemplo aquele que tu viu lá na outra live, né, em relação ao 20% e 40%, é exatamente isso que tu falou, tá? O que que acontece? Uhum. No momento que eu chego só a 20% de queda de velocidade, né, minha capacidade de força permanece, né, de gerar força. E aí 40 vai baixando, né, minha Ah, capacidade de gerar entendi. força. E além disso, nos dois exemplos eu estou usando a intenção de acelerar ao máximo, tá? Então eu Aham. estou usando um substrato energético, né, proveniente lá Da do sistema fosfetina, anaeróbio alátitico, né? Que fosfetina. ele entrega de maneira muito rápida, mas ele Eu me acaba entendo muito assim. rápido, né? A Então, fosfetina. digamos, é um combustível com data de entrega muito rápida, né? Uhum. E aí o que que acontece? Ele logo se esgota, né? E aí tu começa a trabalhar, a migrar para outros tipos de fibra, né? E trabalhar de maneira contraproducente. E Uhum. as adaptações neurais que a gente quer tanto nisso, né? Acabam ficando como secundárias. E aí acaba indo muito mais próximo de um treinamento de hipertrofia, né? Do que de um treinamento de força e potência e Velocidade. velocidade. Exatamente. É interessante isso, porque eu achei que você, enquanto você estivesse no anaeróbico até o lático, você continuaria ganhando força e potência. A partir do momento que você entrou no aeróbico, ali você já perdeu todo o ganho. Mas que o desgaste já vai ferrar com tudo. Mas aí eu não sabia que, por exemplo, você tinha que usar só fosfocreatina. Que a fosfocreatina vai dar aí o quê? Numa pessoa que é bem treinada, que suplementa a creatina, vai dar 13 segundos, 15, Sim, né? sim. É muito. Aí, É se for assim, mais que isso, aí voltando lá aquele início, né? A gente pode treinar o sujeito tanto para ter uma velocidade instantânea muito alta, né? Ou seja, que ele execute muito bem, né? Com a utilização da fosfocreatina. E aí uhum, depois você dá um intervalo grande para ele recuperar. Às vezes recupera 100%, às vezes não. 100% uhum. digamos que não tem como recuperar, né? Fosfocreatina Até normalmente é 3 vezes o tempo que você fez, né? Eu não lembro isso aí. exatamente. Se eu não me engano, tem Não, é mais tempo, é mais tempo. mais De tempo. 2, 3 minutos. Tem ali alguns modelos, né? Ah, e aí o que que ocorre? Eu vou lá, né? Faço esse movimento,
e aí eu tenho que pegar e recuperar. Mas se o meu objetivo é pegar e permanecer com movimentos de mais tempo, né? Mesmo que seja o sistema ATP-CP, eu tenho que pegar e trabalhar a capacidade do sistema, né? Então depende do que você quer manipular aí. Então, digamos que o atleta lá do boxe, né, o cara mais forte do boxe, lá o peso pesado, eu treinaria ele simplesmente para dar um soco e acabar, né? Uhum. Claro que tem suas, digamos assim, um modelo ótimo, né? Mas já o atleta mais magro lá, que ele vai consequentemente ter que dar mais golpes, talvez simplesmente trabalhar potência não seja tão interessante. Só potência. Então tem que, talvez uma resistência de velocidade, aí sim que seja o combinado Você ali. vai acabar treinando tudo, né, neles, mas o que você vai focar, o foco vai ser mais para a habilidade que ele tem mais facilidade. Se ele é um cara Isso, que é mais é, a, pesado, que vai viver mais potência, você treina mais essa área porque é, é o que vai dar resultado para ele, né? é Você uma, é treinar o uma pouco. relação. É uma relação entre o que o esporte precisa, qual é a demanda do esporte e qual é as características do atleta, né? Então a gente faz um balanço disso, né? Uhum. E aí a gente consegue fazer o treinamento. Não é só a demanda e também não é só a capacidade do atleta. É E os dois. aí, mudando um pouco do tipo, quais são os testes? Existe algum teste para a gente avaliar a velocidade? E quais são os tipos de testes que a gente tem para fazer com o nosso atleta para avaliar a velocidade e ver se ele está tendo ganho? Porque, às vezes, por exemplo, um lutador, você não quer ficar vendo, comparando ele com outro lutador se ele é mais rápido ou não. Você quer que ele evolua para ele mesmo, por Uhum. exemplo. É diferente do Bolt, que ele sempre tem que ficar olhando a velocidade do adversário. Mas existe algum tipo de treinamento para eu poder ficar, por exemplo, avaliando se esse atleta melhorou, se ele está mais veloz, se ele está mais rápido nesse quesito? Sim, tem diversos testes aí que a gente pode falar, mas eu acho mais Hum. interessante a gente, digamos, separar qual é o nosso cenário, né? Tem os Uhum. testes mais simples, né, que são simples na execução, simples na análise, mas já te dão um bom resultado, né, que são, por exemplo, o teste sprint que tu pode fazer com cronômetro, né, simplesmente com cronômetro pode fazer, para membro Aquele que você fez na superior, CBV. isso, para membro superior, um arremesso em medicine ball, né, ah, Começo, movimentos de assim? isso aí, tá? E aí teria que ver uma forma como a gente poderia avaliar a velocidade da bola, né? De uma maneira simples, né? Pode ser pelo um telefone, né? Que eu vou filmar e aí eu tenho o tempo ali que a bola tá deslocando de um momento ao outro e eu vou saber se meu atleta ele tá mais rápido ou não, né? Seria uma maneira simples de avaliar, digamos, a velocidade horizontal, né, pelo sprint, a vertical Uhum. pelos saltos, né, que já viu lá a gente aplicando também, e Uhum. a velocidade mesmo superior, de maneira simples, a gente avaliar pelo arremesso de medicine ball, uma câmera ou algo do tipo, né? Isso é a maneira simples. Aí os complexos tem, né? Agora, mas Pode aí, por falar. exemplo, tem até uma pergunta, depois eu vou te responder, tá, Claudemir? Vou perguntar para ele. Mas, por exemplo, do salto, você falou do salto. Como que eu avalio a Uhum. velocidade? Você avalia do momento que ele sai do chão até ele chegar no ponto mais alto, ele encostar num negócio qualquer? Ou você Uhum. avalia no momento que ele sai do chão a quando ele cai? Porque se ele Assim. tiver, tem aqueles caras que dizem que flutua, né? Ele fica mais tempo no ar. Ele pula rápido, mas Uhum. fica mais tempo no ar. E É. aí, mesmo assim, você evolui, você avalia dessa forma, como é que é feito? O que que acontece, né? Tem cálculos aí de predição por meio do resultado final, né? O que Uhum. basicamente a gente faz daí das avaliações complexas ali, né? No salto a gente tem um exemplo da utilização de plataforma de força, que a gente sabe que a altura final lá do sujeito tem uma relação muito alta com o pico de velocidade do movimento, né? Quando tu vai avaliar de maneira biomecânica, chega a ser meio óbvio, né? Porque é isso que vai indicar o quanto jogado tu vai ser para cima. Então, uma maneira aí de conseguir avaliar a velocidade de movimento, né, de maneira predita, é pegar e pela altura do salto entender o qual foi a velocidade que ele executou, né? Uhum. Então, tem essas alternativas.
E aí depois eu até vou falar formas de, digamos, formas que a gente pode, que qualquer um pode utilizar aí, né? Então, mas não sei se eu te respondi. Tem as maneiras mais simples, né? Que é o que a gente usa lá na CBV. Mesmo assim, a gente acaba usando bastante equipamento, né? E Aham. tem as Eu mais vi. complexas ali que Tudo usam computador. isso. Né? Então E tem aí, alternativas, mas eu acho que assim, não dá para criar desculpa de não ter esse equipamento, né? E não avaliar. Tem muitas dá pra... alternativas, como O até equipamento vai um dar salto uma exatidão horizontal. maior, né? Isso, O isso aí. equipamento ele vai servir para isso. Agora, deixa eu ver só o nome dele aqui, Claudemir, ele está pedindo para dar exemplos no futebol. Então, aí eu vou te perguntar o seguinte: no futebol, você dá para você fazer o teste do sprint, né? Sim, Esse aí vai ser eficaz para o futebol. Mas também tem um da agilidade que é importante. Como é que é um teste de agilidade, por exemplo, no futebol, que é o movimento, esse negócio do Cristiano Ronaldo ser mais ágil, mudança de movimento do que o velocista. Como que eu sim, faço isso no futebol? É com cone? Como é que é? Eu cheguei a ver você fazendo lá na CBV também. sim. Naquela divisão inicial lá, né? Tem a questão da velocidade linear pura, né? Uhum. Que é o primeiro exemplo que eu vou dar ali, que simplesmente com um cronômetro a gente pode fazer, né? E aí tem algumas alternativas, que nem o aplicativo Mais Sprint aí que te dá, por meio de filmagem, a curva de aceleração, né? Que aí te dá muitas informações e por cálculos preditivos a gente consegue saber a força, a velocidade, né? E a potência do atleta, né? Então Uhum. dá para fazer, não é desculpa, né? Então com um aplicativo simples aí a gente consegue realizar. E o cronômetro também não perde, né? Não perde validade. A gente usa lá no nosso grupo predominantemente o teste de 20 metros, né? Hoje a gente faz com fotocélula, mas a gente fez por 20 muito metros tempo do sprint. sprint linear, tá? Linear? Aí, isso. Aí o que que a gente usa para as avaliações, tanto lá no futebol quanto no vôlei, a gente usa o teste do quadrado, né? Quadrado, aquele Então, que eu vi que tem, colocou 4 cones. Na verdade, são três isso. cones, né? São 3 cones e a É, pessoa sai da ponta que não tem cone, isso, é certo? porque a gente usa um tapete de contato, né? Então, Isso. onde o início, né, ele é dado quando o atleta ele desprega o pé e aí faz o movimento e pisa de novo. Poderia ser com 4 cones, né? Uhum. E assim, o que eu mais vejo na literatura a gente não usa, tá? Mas o que eu mais vejo eu acho que é o 505 de agilidade. Os testes de agilidade são diversos, né? Uhum. Então, esses de sprint, salto são bem comuns. Mas Sim, o de agilidade varia muito, de acordo com a especificidade, porque envolve o aspecto coordenativo da modalidade, para tu entender. Tem alguns pesquisadores que até colocam ah, sprints onde ele faz não um movimento totalmente linear, mas também não tem troca de direção, ele faz um movimento assim, tá? Uhum. Então, Ah, por legal. causa Pô, isso aí é maneiro, hein? por causa da especificidade do gesto. O problema é E, estimar essa curva, né? Porque não tem nem como você comparar sempre entre ele mesmo, porque às vezes ele vai fazer uma parábola maior, né? Quando ele for fazer, não, às vezes, aí tem que ter desenho. alguns definidores, né? Um teste um pouquinho mais complicado, mas tem uns marcadores, né? Eu nunca apliquei esse teste, mas eu sei que existe. E aí, em Mas nesse relação, caso acho que do seu, pode pode falar. falar. No caso do seu, que você fez lá, você botou 3 cones, aí ele tem que vir, ele saiu daqui, são 4 pontas, né? Aqui não tem conta, tá o tapete, ele tem que vir daqui para cá, para cá, para cá, para depois voltar. Você Isso aí. define, você define um caminho para ele, ou ele pode fazer o caminho que ele quiser, o importante é tocar nos três. Não, é definido um caminho e inclusive é definido que no nosso caso, né, no nosso protocolo, que ele sempre tem que fazer de frente, né? Porque aí acaba que se a gente deixa muito em aberto, a gente abre muito para variação, né? A gente não consegue Ah, ter um cara, até resultado, cai, olha. digamos, comparativo, né? Hã? O cara até cai. Se começar a querer correr meio de lado, de costas para chegar mais rápido, vai tropeçar, Sempre tem. né? É bem interessante até nas minhas pesquisas, né, que o teste de velocidade linear ele não é tão determinante de desempenho no voleibol quanto o teste de agilidade, né? São outros testes, não são esses, mas o atleta que consegue ter um alto nível de velocidade junto a um aspecto coordenativo, né? Que é naquele nosso primeiro modelo que é a troca de direção,
ele também tem um desempenho bom em quadra. Isso a gente vem vendo aí há algum tempo. Mas Então, uma coisa que eu fiquei na dúvida lá, eu fiquei pensando, quando você estava aplicando lá o treinamento nos atletas lá da CBV, eu fiquei pensando, será? Qual que é a vantagem? Você ser mais alto, mas aí você tem um braço mais longo para chegar no lugar mais rápido, porque ele tem que encostar no cone, né? Só que tem uma coisa, o cara é mais alto, tem um braço mais longo, só que e as pernas mais longas para chegar também naquele local, só que o baixinho ele está mais próximo ali do cone, da ponta do cone. Então ele também pelo que você viu lá, existe alguma estimativa assim, você percebe? Os atletas mais baixos, ele consegue fazer o teste de agilidade com mais velocidade, e os atletas mais altos, que no vôlei tem muito, sim. não fazem com mais ou com menos. Você consegue, É, você percebeu um negócio desse? Fiquei só curioso, é uma coisa para sim. saber. Não, não, eu percebo, né? O que que acontece? De maneira geral, sim, de maneira geral, o atleta que ele é alto, tá? E ele tem uma coordenação motora muito, muito grande, ele consegue desenvolver com mais facilidade, por causa da especificação do teste, tá? Só que o que que acontece? Ah, em geral, esse atleta alto ele não é coordenado. Então, Ah, acaba por cair o tempo. Então, assim, ó, é isso que é legal. Acaba que o teste de agilidade ele é um grande definidor de desempenho porque ele vai pegar o atleta que é muito alto e muito coordenado, né? E aí, nas posições onde os atletas são mais baixos, que, digamos, tem uma desvantagem em relação ao tocar no cone, né? Aí entra os atletas extremamente velozes, que são os líberos. Então, os líberos que compõem, às vezes, a equipe são extremamente velozes. Então, é isso. Então, ele acaba sendo um teste muito interessante por isso. Né? Então, que ele diz se o atleta está com aquele corpo grande, ele tem uma coordenação boa, e o líbero, por não ter tanta facilidade em chegar no cone, ele é muito rápido e acaba com certeza. sobressaindo da média. Então, O Serginho, mas aí que acontece? Também o baixo é relativo no vôlei, né? Porque assim. minha esposa estava falando que ó, ela achava o Serginho baixinho, aquele Serginho escadinha, que aposentou. Pô, o cara é mais alto que eu tenho 82, 83 mais ou menos, ele tem 84, se eu não me engano. Sim, Quando eu sim. conheci ele também lá das avaliações, eu avaliei ele, foi 2019 ele participou? Ele foi convocado? Eu acho que não. Foi em 2014 ou 15 que eu acho que eu estava estagiando lá, que eu conheci ele. Mas, Sim. assim, o cara não é baixo, né? É Não. porque pro vôlei ele acaba sendo baixo pro tamanho dos outros, mas o cara é alto, já é alto e mesmo assim muito ágil. O cara tem um Sim. reflexo absurdo também, né? É. Não tem como Quando eu fazer. trabalhei lá no Canoas, a pessoa mais baixa, né, do ambiente era eu, né? Os líderes Aham. eram muito altos, Eu também não eu me achava existe. alto, pô. Então não existe em relação à média do voleibol, né? Eles são baixos em Uhum. relação à média do voleibol. E isso é algo até que vem mudando, né? Até pela É, área, né, de pegar a bola e tudo mais, os líberos já vem também tendo uma alteração aí de sendo escolha mais pela alto. altura, por mais altos. Né? A gente tem uns baixinhos lá na CBV. Tem por exemplo, do Pan. O do Pan ele não era muito alto, eu acho que ele tinha uns 70 e pouco, o que foi pro Pan-Americano. Mas o que eu chegava lá, o bom é que eu consulto todo mundo sentado, né? Sentado parece que tudo é da minha altura mais ou menos, mas quando eu vou levantar para fazer o exame físico, nossa senhora, você fica até meio, você fica sentindo criança, sabe? Mas aí, Sim. eu vou mudando para ir para frente aqui. A gente já falou da agilidade também. Você tem algum tipo de treinamento que seja o melhor para ganho de velocidade? O problema é que é difícil falar isso porque você tem diversos tipos de aspectos de velocidade, né? Então, falar um treinamento. Mas qual que seria, você acha que é por exemplo, para o Bolt, o que é mais importante para ele? Vai ser o treino de força? Vai ser o treino de explosão? Vai ser o treino de campo mesmo? Ele correndo? O que você acha que é mais importante se você fosse escolher um? Por mais que seja difícil, Sim. eu sei que não existe um. É. Ah, sim, o que que se tem de novo hoje? De novo não, né? Digamos, mais testado Novidade. pela ciência hoje, né? Mas que já se sabia há muito tempo e por isso que muitos treinadores já tinham bons resultados, né? Uhum. É que depende.
de acordo com a necessidade aí que o teu atleta está tendo naquele momento, Para né? pegar a Então não fraqueza é, dele. é. Então Entendi. ele parte de uma boa avaliação, né? Onde a gente consegue determinar ali se o atleta ele precisa, por alguns modelos, a gente consegue identificar se ele precisa mais força ou mais velocidade, né? Ah, assim, que é legal de falar também a questão de, por aplicativos também, a gente tem modelos preditivos ali pelos para salto, que é o MyJump, e para sprint, que é o MySprint, né? A gente Uhum. consegue ter essas noções se o atleta ele está precisando de mais velocidade ou ele está precisando mais de força, tá? Uhum. E aí, além disso, tem também um aplicativo para medir velocidade, que é o iLoad, que ele mede a velocidade da barra, né, quando tu faz o movimento. E aí ele Aí, também te indica tem quanto aplicativo de tu precisa de celular. mais força. Exatamente, né? Então, o que que acontece? Depois dessa avaliação, né, a gente pode sim pegar e definir se o atleta ele precisa de mais força, mais velocidade, ou simplesmente trabalhar numa zona ótima de potência, que seria a relação entre os dois, tá? Então Uhum. não tem muito o que E o eu te aplicativo é que fala explicar. isso. Não, assim, ó, os modelos que Porque eu não estão no sei qual que é a aplicativo. base que ele toma para isso. Por exemplo, eu peguei lá o Bolt, botei ele para fazer uma corrida, Uhum, botei no explicativo iPrint, né, que é de celular, a uhum. Sprint. Aí eu cheguei e como é que ele consegue saber que aquela pessoa ele precisa mais de força, ele precisa mais de potência, ele precisa mais de velocidade de ação, como que o Assim, aplicativo... pelo MySprint, tá? O que que acontece? O dado de entrada nele é simplesmente a curva de aceleração em Ah, tá. 30 ou 35 metros, Uhum. obtida em 6 estágios, né? Ou Eu tô seja, entendendo. digamos, da diferença de velocidade ali de um trecho para o outro, né? Eu consigo Uhum. ter esse resultado. Então, Quanto tempo ele demora para perder a velocidade, né? Quanto tempo ele consegue se manter mais de rápido, um né? para o outro. Isso aí, a variação da Uhum. velocidade me dá a aceleração, né? E aí o que que Uhum. acontece? Eu sei que por meio da aceleração e da massa do sujeito eu consigo ter as outras variáveis. E por que que ele é um modelo predito, né? É um modelo que ele é obtido por meio de avaliação em um ambiente ótimo, né? Onde é que tem plataforma de força, onde é que tem câmeras, né? E aí dali sai um modelo que me indica que pela variação da aceleração, né, medida por 6 estágios, eu conseguiria estimar as outras variáveis. Mas é sempre Uhum. estimado. Ela é legal assim, ó, de ver em estudos transversais, né? Eu vou cortar ali na hora, avalia a necessidade, tudo bem. Eu não gosto muito de usar para uma avaliação pré e pós, porque como Uhum. uma variável é dependente da outra, acaba meio que Vai esculhambando a análise compensando a final. outra. Aí. Se o cara falhou numa, também vai piorar a outra, né? Sim, sim. Isso é consequência, tem que Eu- executar corretamente, né? É. E pro salto é a mesma coisa. O dado de entrada é a altura do salto, que é obtida pelo tempo de voo, e aí depois eu vou conseguindo fazer os outros cálculos por predição. Predição, vai Vantagens tem treinar. que são aplicativos validados, com formas validadas, mas tem erros também, né? Uhum. Então, É. ah, É só para te dar uma ideia do que você precisa isso. treinar, que seria um ponto de fraqueza do seu atleta para você poder otimizar ele, né? É, Exatamente. E aí eu conseguiria isso. é. E aí, eu não conhecia esses aplicativos, é que legal. Eu realmente não sabia que tinha um aplicativo que predisse e ajudasse a gente nesse tipo de treinamento. Agora, mudando de assunto, a gente já falou pra caramba de velocidade, já ficou uma hora aí falando. Então, vamos falar um pouco de ciclo de treinamento. É lógico que, assim, vamos tentar dar um catado mais concentrado porque o ciclo de treinamento envolve tudo, né? O ciclo de treinamento Não, envolve é, o treinamento de todos os tipos de atividade física que existe. Mas aí, só para dar uma exemplificação, primeiro eu vou mudar aqui a ordem das perguntas que eu criei. Eu vou te tá. perguntar aquilo que uma pessoa perguntou ali. Periodização de treino e Uhum. ciclo de treinamento são sinônimos? Eles são iguais, são diferentes? O que significa? Sim, eu enxergo como se fosse a mesma coisa, tá?
Só que, digamos que no usual do esporte, a gente fala, o ciclo de treinamento ele está muito mais ligado a algo muito grande, né? Que seria o ciclo, o ciclo de Macro, treinamento olímpico, que é o macrociclo, uhum. né? Que a gente E o outro é consegue, o que a gente microciclo. identifica. E aí tem o mesociclo, que seria um objetivo comum em determinado período, né? Ali, Uhum. não tão pequeno, meso, né? Um pouco médio, né? E aí tem o Uhum. micro, enfim, tem a seção. Então, acaba sendo um sinônimo, né? Porque tu vai ver lá qual é o conceito da palavra ciclo, é algo que ocorre periodicamente. Então, acaba um se explicando, né? Sim, tá ligado a isso e no qual eu, eu tenho um objetivo, né, em determinado período pré-estabelecido ali, e digamos que numa periodização eu tento adivinhar, né, o que vai acontecer ali em determinado momento, pelos estudos, né, eu não adivinho, eu uso evidências científicas, mas eu tento prever isso, tá? É, Dessa resposta. mas aí o que acontece? Por exemplo, você não pode, o cara que é muscular, o cara que faz musculação. O conceito hoje de musculação para hipertrofia eficaz envolve muita periodização, né? A gente tem que ter uma periodização constante, quer dizer, a gente tem que estar sempre mudando o tipo de estímulo que você faz no músculo. Então, por exemplo, se você faz o para peito supino, durante o tempo você tem que começar a mudar ele, fazer um crossover também. Você tem que mudar o tipo de exercícios para criar estímulos diferentes, fazer sempre essa periodização, essas mudanças, né? Estou Sim, sim. errado? Se eu estiver errado, você Não, me não, corrige aqui, que às vezes eu estou essa é uma, você. essa é uma das vantagens, né, de tu oscilar a carga de treinamento de maneira planejada dentro de uma periodização, né? Não que a questão de periodização seja é um tema bem polêmico aí, né, que se fala hoje sobre a diferença entre periodização e programação, né? Digamos Uhum. que a periodização seria tu, pelo teu conhecimento científico, empírico, né? Tu tentar adivinhar quais vão ser os processos e o programação é ser algo que ocorre ali tipo, eu tenho uma programação semanal e eu tenho que adaptar as cargas de acordo com aquilo e Uhum. com o meu ótimo que a gente falou antes de velocidade, potência e tudo mais, tá? Então tem uma diferença nisso, né? Mas eu costumo falar que a gente pode pensar em programação, que é pensar no qual o nosso objetivo final ali pode ser numa semana, né? Mas ele usa com base sempre os conhecimentos obtidos ali nos estudos de periodização, né? Então eu não Uhum. costumo contrapor os dois, mas eu É, acho que eles se completam, né? Você faz Uh, uma em, rel- programação de uma periodização, é, né? é Você é que faz... a periodização digamos, uma ideia de ser estática, mas nunca é estática, né? Você programa algo e aí, claro, com as avaliações que a gente vai fazendo, então é por isso que alguns defendem também na questão de programação, mas enfim, eu acho que elas se completam Programação da mudança. e Você programa sem, mudança. e sem o conhecimento da periodização não se tem como fazer uma programação adequada, né? E tem casos como a saúde, né? Como a gente aplica lá no nosso grupo de pesquisa, né? Que são treinamentos periodizados mesmo, né? Eles são engessados, mas porque engessado no sentido não tem naquele momento não é alterado, né? Aí se aplica algo, vê o resultado daquilo e aí no segundo momento sim se modifica se é necessário ou não, né? Se aplica mais força, mais velocidade, Mas assim aí, vai. nesse microciclo, você não pode usar, ou você usa o termo ciclo treinamento. Por exemplo, eu estou falando, por exemplo, a musculação mesmo. O Uhum, cara fez bíceps hoje rosca e fez no rosca no coisa e fez no halter, bíceps pronado, uhum, supinado. E aí, sim. no dia seguinte, ele faz o contrário, faz de outras formas, outros modelos de treinamento de bíceps. Isso aí ele está periodizando. Mas eu posso também chamar de ciclo de treinamento isso? O ciclo também mudou? Eu vou falar que ele Aí que tá. periodizou Assim, ó, o ele ciclo pode passou estar. para macro e meso. Eu considero isso que ele está fazendo uma variação de carga, tá? Se tem realmente uma variação de carga. E isso Ah, pode estar tá. dentro de um programa ou ele pode estar dentro do teu objetivo de sessão, semana,
meso ou macro, enfim. Tu entende que, digamos que eu vou pegar, eu posso usar essa tua estratégia de alteração de cargas, tanto no programa quanto na periodização, tá? Uhum. Digamos que eu já programo com antecedência, e o outro eu vou programando de acordo com as respostas que o meu indivíduo tem, tá? Mas em relação à adaptação de treino, eu acredito que sim, que tenha que ter alteração de carga para que o corpo não entre em homeostase e aí a gente consiga ter o ganho. Cada hora mais fibra, né? Você vai pegando mais fibras. O treinamento, quando ele é a mesma coisa sempre, a Uhum. adaptação acaba destreinando até a pessoa, né? A não ser que Sim. ela não tenha outra opção, acredito eu. E aí, Até em níveis motivacionais. Isso é bem. A gente não pode olhar só do prisma da parte física, né, por si só, separado. Então, acho que é bem válido aí o que tu comentou. agora, deixa eu ver outra pergunta aqui. É, aí eu já perguntei isso aqui, mas ficou meio implícito, mas vou perguntar de novo. A periodização nos períodos de treinamento, qual a importância de periodizar, de mudar as cargas, mudar o tipo de treinamento da pessoa, seja no treinamento aeróbico ou no treinamento de hipertrofia? Treinamento de hipertrofia, para quem não sabe, é o treinamento de ganho de massa muscular. Sim. E o aeróbico de É, corrida. tá ligado ao que a gente comentou antes ali, né? Que a gente precisa alterar essa carga porque em pouco tempo ali o corpo ele já se adapta, né? Ou seja, eu dou um estímulo, cai o desempenho para aquela variável e aí ele tende Uhum. a subir e crescer um pouquinho, né? Acima ali do que ele tinha antes. Só que se tu continuar dando a mesma carga de treino, ele vai permanecer, né? Ou até mesmo Uhum. voltar Treinar. não chega a voltar ao início, né? Mas ele permanece ali. Eu quero sempre subir, né? Uhum. Num primeiro momento eu quero subir, né? Então, se eu pegar e sempre dar o mesmo estímulo da mesma forma, ele para de crescer, né? Ele estagna, certo? E a Isso serve questão, para qualquer tipo de, sim, de sistema que a gente esteja treinando, seja sim, anaeróbico lático, alático ou é, aeróbico. Até no sim, aeróbico você tem que periodizar. sim, Você não pode, por com exemplo, certeza. sempre. Eu chego lá na esteira e corro sempre do mesmo jeito, igual. Isso também Não, destreina. Isso aí também não sim, vai não. acarretar em evolução. Aí que tá. Então a gente vai ter cargas ali para ganho de desempenho, né? Para um ganho médio, para um ganho muito Uhum. alto, né? A gente também vai ter cargas de manutenção, né? O que a gente vê aí nessa pandemia aí, o pessoal treinando em casa, né? Uhum. Obviamente não tem aquelas cargas que a gente consegue levantar na academia, tem um pouco de perda, mas tem uma Uhum. manutenção que é interessante, né? Também. Pelo menos Então, durante um cargas tempo, de né? manutenção são interessantes, né? Além de cargas de destreino também são interessantes. Seria, digamos, não cortar o treino de um dia para o outro, né? Tu ir treinando, que acontece normalmente no período do fim de uma temporada para outra, né? Aquele período do meio ali. Tu tem que dar uma carga de destreino e aí depois tu vem subindo no outro período para que o atleta não sinta tanto o impacto da retirada de carga, né? Então, Entendi. então digamos que essa é a importância de ter os conceitos da periodização clássica, né? No meu ver. A gente tem que Uhum. ter isso, porque é difícil a gente explicar para um aluno só pelos conceitos de mensurar e prescrever o tempo inteiro, né? Se a gente não sabe, por exemplo, que as pessoas precisam de treinar em um momento, né? Então, Uhum. eu vou acabar chegando próximo aí de uma síndrome de overtraining. Tem aqui uma pergunta da Carla, e ela perguntou: o que seria carga de treino? Eu acho que eu vou até te fazer uma pergunta para associar junto com a pergunta dela. É, Destreino, por exemplo, você nunca pode manter o atleta sempre treinando no máximo, sempre sobrecarregando ele. Mas Sim, aí durante algum tempo você tem que botar ele para descansar, por exemplo, as férias, ou então o tempo de descanso do microciclo, por exemplo, no futebol, o cara jogou domingo, ele vai descansar na segunda. sim, Isso aí teria um destreino, né? sim. Teoricamente, uma carga de destreino. É isso que eu queria saber. A tua Ela pergunta, perguntou, ela perguntou o que seria a carga de destreino. Aí Uhum. essa carga de destreino, por exemplo, seria ficar descansando em casa, né? Ou então Não diminuir o necessariamente, não, treinamento, fazer não, uma fisioterapia, uma coisa desse tipo. isso, porque assim, ó, a gente tem que pensar daí não simplesmente no valor da carga ali, né?
A gente tem que pensar que o ser humano ele sofre, né, uma adaptação, né, que sofre um estresse, né, e esse estresse aí vai fazer com que ele melhore. A gente vai dando mais estresse, a tendência é que ele se adapte e melhore, tá? Só que o problema, se a gente simplesmente cortar, né, esse treinamento, vai acabar com que ele tenha outros problemas, digamos, psicológicos, né? O que aconteceu aí nessa pandemia no início, o que apareceu de pessoas comprando aparelho de musculação e tudo mais, né? É, Porque, porque tem um efeito, digamos, seu corpo ele está acostumado a ter um ciclo de treino, a sofrer, digamos, ter um gasto calórico muito alto, e aí de um dia para o outro tu vai lá e corta. Então, se tu pegar e fizer na mesma lógica lá onde a gente começou com uma intensidade baixa e um volume baixo e ir subindo, né, para chegar, né, no qual a gente alterna para um volume alto, depois vai alternando para uma intensidade alta. Se a gente não fizer esse processo contrário, né, a gente tem vários problemas no esporte ligado, digamos, a toda a carreira do atleta. É muito comum de um dia para o outro ele se encontrar com um atleta aposentado, né? Não dá para dizer que atleta se aposenta, mas sai engorda da muito. modalidade e engorda muito, né? Por quê? Porque todo aquele prazer que ele tinha do esporte, ele tem que procurar em algum lugar. Então, tem muitos atletas aí que optam por contratar um personal trainer, enfim, alguém que vá dar treino para ele ir destreinando, né? Então, o que que é? É pegar aquele volume, aquela carga alta lá de treino e aplicando no início e reduzindo para que ele sim ele consiga, digamos, voltar ao nível de pessoa normal, né? Uma pessoa média ali de E treinamento. agora Essa é a eu tenho uma importância aí coisa que eu não sei, assim, eu acredito que tem que ter, mas não durante um tempo muito grande, mas eu também eu queria te perguntar isso, não sei se você vai saber responder. Já essa pergunta de destreino. O atleta amador, o praticante de exercício físico, na Uhum. definição da palavra exercício físico, ele precisa também de destreinar de vez em quando? Ou ele tem que sempre manter o treino puxado na academia e sempre para ter ganho, 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 ganho? Ou Sim. ele tem que, de vez em quando, dar uma reduzida nessa pressão? Assim, o meu pensamento é claro, né, quanto a isso, porque quando a gente vê o ser humano, ele vai sofrer, além da influência do estresse de treinamento, né, que a gente tem na academia, ou correndo, ou enfim, né, a gente tem o estresse do trabalho, né, então tem ciclos do trabalho no qual o estresse vai estar muito alto. Final do ano, né, próximo às férias lá, então tá tudo junto, né. Então, Uhum. se eu não planejar ou periodizar ou programar de acordo com o período com qual o teu aluno ele está vivendo, né? Você vai criar uma carga muito alta de estresse para que ele melhore a parte física, né? Só que junto à carga de estresse ligada à parte psicológica. E aí a Ele pode entrar tendência é em que ele é mais overtraining. overtraining, exatamente. A tendência é que ele desista da modalidade ou vincule a pessoa, o treinador, ou ele vincule o, a ação, né, o esporte que ele está fazendo a uma coisa ruim. E aí sim ele Uhum. abandona. Então, respondendo a pergunta, com certeza tem que fazer uma carga de treino e eu gosto de fazer ela mais próxima dos períodos de férias, né? Então, pessoas normais eu faço, pessoas Uau. normais, né? Pessoas não atletas, Não né? atleta. Eu vinculo ao período de escola, né? Escola, que é Uhum. para criança, e os adultos, período de férias, enfim. E aí, cada adulto tem seu período de férias, eu acabo de acordo com o período de férias deles, né? Então, isso é bem É, nítido, assim, na prática, tu vê legal. que as cargas diminuem muito quando está em período de excesso de trabalho. Que a gente está tão acostumado só a falar treina, 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 É. treina, a gente Não, esquece não. que ele precisa de treinar de vez em quando. Isso. Aí temos uma outra pergunta aqui, do Candiano. No vôlei vocês trabalham com macrociclo e acontece de vocês terem que alterar a periodização em meio a esse processo? Às vezes viu que deu errado, aí você tem que alterar essa periodização que você planejou no macrociclo? Acontece, você sabe? Como eu falei, né, pela experiência que eu vi o Guilherme Berriel lá aplicando no Canoas, né, em todo o trabalho dele, ele tem, né, os objetivos traçados, ele sabe o que fazer em cada período, né, mas Uhum. em todo momento ela é adaptada, digamos, de uma forma a programar
o que está acontecendo, né, Entendi. na programação de jogos e treinos, né, do espaço que é dado também. Não tem como ser algo tão fixo. Em relação a macro ciclo, né, a ideia é que se tem, assim, não... pelo menos eu desconheço algo totalmente planejado e montado. Mas os treinadores, por serem capazes, né, e estarem aonde estão, sabem que em umas categorias inferiores tem que se trabalhar mais coordenação, e aí vai indo, né? Vai depois trabalhar mais força, velocidade e tudo mais. Então, compreendendo um ciclo olímpico, talvez. Então, tem Uhum. sim um objetivo, mas talvez não seja colocado no papel, né? Mas tem, Uhum. sabe tomar as atitudes perante isso. A maioria, né? Não sei se Tá. tem todos. E aí outra pergunta, como que seria a periodização do treino aeróbico? Eu já perguntei, então ela já acabou que a gente respondeu com uma pergunta, respondeu várias já. Uhum. É, então, aqui eu já acabei, encerrei minhas perguntas. Vou perguntar para você algumas perguntas que eles me deram, alguns participantes me deram, assim, que eu botei durante no meu history, eu coloquei uma caixa de perguntas para depois fazer no final da live. Uhum. E aí, eu selecionei algumas porque tinha muitas assim de contextos diferentes, sobre temas diferentes, que não seria o tema da nossa live, principalmente emagrecimento. Mas aí depois a gente faz uma até com o Pedro sobre emagrecimento. É, e aí, eu vou começar por uma delas. Separei aqui, no total são 4, sendo que uma delas eu vou responder que é a última, que não tem tanta relação com o que a gente falou aqui hoje. Qual a diferença entre explosão e velocidade? É, quero melhorar minha explosão. Devo iniciar um treinamento de velocidade? Então vai de tudo aí que a gente falou na nossa live, né? Daquela relação de força, velocidade, que ele acaba explicando o comportamento de potência, né? Aí Vamos fazer então uma acaba pergunta que, aí. assim, pelo que eu entendo dessa pergunta, está mais relacionado a uma velocidade expressa em momentos onde tenho mais massa levantada, que seria a explosiva, né? E Uhum. aí, em momentos onde eu tenho que aplicar mais aceleração ao gesto com menos carga, com menos sobrecarga, né? Então, que eu consigo Uhum. modular ali, acaba que eu consigo modular a carga externa, né? E aí vai somando a minha massa, e aí eu consigo aumentar essa aceleração ou não, tá? Uhum. Então, o que que acontece? O que que eu indicaria? É fazer uma avaliação, né, nesses aplicativos aí que tem, uh, comparar o teu resultado tanto de velocidade linear quanto de força com pessoas que têm um perfil no qual você quer chegar e aí ver se você está mais longe para força, se você está mais longe para velocidade. Eu acredito que aí tu vai conseguir fazer de maneira simples, né, o equilíbrio entre a questão de gerar, de conseguir mover altas cargas, né, que no caso é o teu corpo ali, de maneira veloz, né? Então, depende muito da tua relação força e Tudo velocidade. é Não tem fraqueza. como. O que, que eu aconselharia é fazer um treinamento no qual, na sala de musculação, não tem queda de velocidade ou tem pouca, ou seja, não chegar na repetição máxima, aqueles treinos de hipertrofia, né? Uhum. E aí aliar aí um treino de pliometria, que é o salto reativo lá, pode ser caindo do caixote, enfim, tem que fazer toda a estruturação e junto a isso alguns treinos de sprint, né? Assim, de maneira simples. Tem outros treinos complexos, mas é isso aí, Tá. basicamente. Vamos para o próximo. Ciclo de treinamento significa ficar mudando treino de corrida com o de musculação? Não, isso é, pela pergunta, é mais o treinamento combinado ou treinamento concorrente, né? Então Isso. seria combinado dois tipos de treino, é mais ligado a isso, né? É isso se você acha interessante colocar no seu planejamento ali, no seu programa ou periodização, aí sim está dentro, né? Mas é mais ligado a treinamento concorrente ou combinado. Tá. E aí tem mais uma aqui para você que seria como periodizar o treino HIIT, que seria o treino de High Intensity Intermittent Training, né? Que é Sim. de intensidade, você varia a intensidade do seu treino. É, Você faz uma alta essa, intensidade, só para explicar rapidamente o que seria o HIIT, para quem não tem conhecimento. É um treino que a gente usa, por exemplo, no caso aeróbico, para você não ficar sempre na mesma intensidade de treinamento e treinar durante uma hora,
Você aumenta a intensidade com escalas de descanso. Então, você vai treinar mais forte, mais pesado, durante só meia hora, só que durante esse tempo você vai ter intervalos de descanso que ele pode ser ativo ou passivo. Quer Uhum. dizer, você pode descansar andando, correndo um pouquinho mais devagar, ou você pode descansar passivamente, que é simplesmente estático, né? Sim. E aí, Pedro, o que você acha? Tem como periodizar Assim. o treino HIIT? Não, tem. Eu acredito que tenha, tá? Não, é bem longe da minha área de estudo, né? Eu não, Uhum. eu realmente tenho mais curiosidade, já procurei isso, né? Assim, modelos prontos de periodização. Mas, de acordo com os princípios ali do treinamento, o que que eu imagino, tá? Que o princípio do HIIT é tu fazer sempre em alta velocidade, ou seja, na intensidade máxima do gesto, né? Sei que tem alguns tiros que são mais longos, então ele não chega na tua capacidade máxima lá, né? Mas enfim, é a questão de sempre executar com uma velocidade muito alta, né? Então, a nossa Uhum. intensidade estaria sempre muito próximo da máxima. Então, essa a gente Uhum. não modularia, né? Então, o que que eu teria para mexer? É o volume de treino, basicamente, o tempo de descanso e a questão de frequência, né? Quantas vezes na semana ali que eu vou fazer esse treino. Então, Uhum. eu começaria com um volume baixo, ou seja, com alta intensidade e poucas séries ali, né? E com Uhum. intervalo grande. E aí depois aproximaria esse intervalo, né? E também aumentaria o volume, certo? E aí depois de um treinamento eu aumentaria a frequência de vezes na semana que eu faço esse tipo de treino. Tá? Essa Entendi. é a minha resposta, assim, de acordo com os princípios de treinamento. Concordo. Mas não garanto que seja a melhor opção, né? Até porque o HIIT ele tem uma carga psicológica muito digamos que exigir sempre o máximo, né? Então Uhum. eu acho interessante alternar com estímulos onde eu HIIT e depois treinos A mais leves, né? periodização é tirando o HIIT, né? Isso, Você não periodiza o HIIT em si, você periodiza isso, tirando o HIIT e colocando uma atividade de menor isso. intensidade. Isso. E Mas de uma com maneira que mais eu queira dúvida. melhorar essas atividades de alta intensidade, eu faria dessa forma, né? Como eu Ótimo. expliquei ali anteriormente. E aí, a outra pergunta eu vou deixar eu responder, porque é um tema assim bem polêmico, não sei se você também vai querer dar seu palpite, sua opinião. A pergunta seria o seguinte: treino em jejum de 10 ou 12 horas é melhor para o corpo? Pelo que eu estudei, pelo que eu sei, assim, pelo que eu li de meta-análises, não leio artigo separado, porque assim, tem artigo falando uma coisa e outro falando totalmente diferente. Então, vejo meta-análise porque, ou revisão literária, que ele compara, ele pega diversos artigos e faz o que apareceu na maioria deles. Sim. E eu, assim, eu acho o seguinte, que melhor para o corpo não é. Você treinar, o seu corpo precisa de substrato energético para ele poder treinar melhor, para ele render melhor. Então a gente tem um perigo muito grande. Por que, que as pessoas gostam? Isso é uma coisa que ficou muito famosa, né? Você faz atividade aeróbica em jejum, né? Eu acredito que ele tenha falado aeróbico, não musculação, porque aí seria Uhum, totalmente insanidade, porque você não tem substrato para fazer músculo. Mas vamos falar de uhum, aeróbico. Normalmente eles queriam fazer o aeróbico em jejum porque, teoricamente, você mudaria a fonte de energia sua. Antes você usava, quando você tem muita glicose no corpo, você usa só a glicose e você não usa gordura. Agora, se você não tem glicose, teoricamente, porque você está em jejum, você usaria mais a gordura. Isso acontece, realmente, mas o ganho com isso é trocar 6 por meia dúzia, sendo que você piora o seu rendimento. O que significa isso? Quando você gasta energia pela via da glicose, você usa a glicose como energia, você acaba não fazendo tanta gordura como você faria, porque você está usando aquela glicose que ia virar gordura para usar como energia, fonte de energia. E aí você maximiza seu treino, você tem um gasto calórico maior no seu treino, e aí você não corre risco de você desmaiar ou de você ter uma hipoglicemia durante o seu treino, e com isso você tem acaba que no final, se você fizer, pelos estudos, a meta-análise que eu vi, a comparação acabou ficando parecida. Os dois emagrecem mesmo sim. tanto, você fazer ou não fazer, tanto faz. Mas para o corpo é pior. Porque, por É. exemplo, o diabético ele tem muita dificuldade de mudar o sistema dele. Então, ele está tão acostumado com usar glicose, e tem glicose para caramba, o tempo inteiro glicose alta no sangue, que quando você tenta mudar esse perfil para gordura, fazendo essa atividade em jejum, o cara não consegue.
Aí ele está já com pouca glicose, ele não consegue usar a gordura e faz hipoglicemia no treino e desmaia. Então é pior para o corpo, você aumenta o seu risco e não tem uma eficácia grande. No final, o que vale é a quantidade de gasto calórico que você vai ter na sua atividade física. Tem um livro que eu indico muito, que é do Renato Alvarenga, que eu vou entrevistar na próxima semana. Cara fantástico, um dos caras que me motivou a fazer medicina esportiva. Quando eu vi a aula dele de medicina esportiva, foi a primeira aula, aí eu apaixonei, foi por causa dele. E ele tem um livro chamado Teoria C, do ponto C, que não li o livro inteiro, tá? Mas basicamente, pelo que eu entendi, é o seguinte: ele fala exatamente isso, que você troca 6 por meia dúzia. Quando você está usando substrato de gordura, você está queimando gordura. Mas quando você também usa glicogênio, você não está acumulando gordura, porque você não vai deixar aquele glicogênio, a glicose virar gordura, entendeu? E ainda tem uma outra coisa, a atividade aeróbica em jejum, que eu acho muito importante, acaba que o corpo usa muito músculo, então você vai perder musculatura durante essa atividade aeróbica em jejum. Ele não vai chegar e vai falar, eu quero só usar gordura. Não, proteína também é um meio até mais fácil de conseguir gerar energia. Então, acaba que você vai, durante fazendo atividade aeróbica em jejum, você vai queimar seu músculo, que é uma coisa mais importante, seria um risco para a sua saúde, uma coisa ruim, deletéria. E aí, se você falar, mas eu tomo BCA para compensar antes do treino, ou então tomo whey protein, mas aí não vai estar mais sendo em jejum, concorda? Aí não vai estar sendo em jejum, não vai adiantar nada, você não vai pegar a gordura de qualquer forma, você vai usar aquela proteína que você está comendo. Então, assim, eu sou meio contra, eu não gosto. O paciente pode se sentir pior, pode fazer um treino maior, mas também eu não sou assim e não falo para o paciente, não faça. Se ele se sente bem, se ele acorda em jejum, faz o treino bem, rende o mesmo tanto quanto ele estivesse comendo. Tem pessoas que rendem até melhor, então aí tudo bem. Eu acho que pode se fazer e vai ter até bom porque ele cortou uma refeição. E cortar uma refeição, no final do consumo calórico no dia, pode ter um efeito positivo. Tá? Sim. Então, assim, eu não gosto de prescrever, mas aceito quando quando um paciente meu quer fazer, tá? E ele se sente bem. O que você acha sobre isso, Pedro? Eu concordo com tudo que tu falou aí, né? Eu não é a minha área de atuação e bem longe disso, né? Mas acaba que a gente tem que ter a gente tem que ter uma relação, né? Digamos, com um nutrólogo, com um nutricionista, né? Porque vai acabar afetando ou não o desempenho físico do atleta, né? Ou do teu aluno, né? Então, a minha opinião a minha opinião como preparador físico, né? Ou personal, enfim. Eu não gostaria, né? Porque toda essa relação que tu falou tá bem colocado. Talvez tenha algumas evidências aí que mostrem o benefício, mas me parece que pela essa lógica de diminuição de desempenho, né? Ou tu terminar uma atividade antes, enfim, o balanço vai dar elas por elas de uma maneira muito mais perigosa e muito mais estressante, né? Mas eu não sou uma pessoa que estuda isso, né? Então, é uma opinião bem de leigo, né? Mas eu concordo plenamente aí com o que tu colocou. Depois eu vou colocar uns artigos vou publicar no Instagram, e aí eu coloco uns artigos falando sobre isso, meta-análises, tá? Eu não coloco assim artigo solto porque é igual, cara, óleo de coco é gordura saturada, é horrível. Mas você tem artigos que falam que faz bem, que diminui o colesterol. Mas assim, a grande maioria dos estudos, e hoje já é mais do que comprovado, que óleo de coco é gordura saturada e aumenta o colesterol, porque a gordura saturada é pior para aumentar o colesterol. Então, assim, eu não gosto de pegar estudos pequenos e mostrar um estudo ou outro, porque na maioria você pode encontrar porque você quer. E aí você escolhe qual que é a sua opinião, aquele que baseia a sua opinião, você faz o que você quiser, né? Então, assim, você tem que pegar meta-análise, porque meta-análise pega tudo, vê a maioria, pega 100 e fala, ó, 70 falaram que isso é desse jeito e só 30 falaram que não. Então eu vou nesses 70, né? Tem uma outra pergunta aqui antes da gente tentar encerrar, que perguntou aqui, ó, catabolismo muscular não seria um processo crônico? Nem sempre. Ele pode ser, o catabolismo muscular, ele pode ser totalmente agudo. Se você for treinar sem substrato nenhum, seu corpo está desesperado por substrato. E aí, como é que ele precisa conseguir energia? Ele pega da proteína do músculo, ele tá nem aí, meu amigo. Ele não vai negociar contigo, não, já tá bom. Você come desse jeito que eu só pego da gordura. Ele não vai negociar, ele vai pegar de onde ele pode.
E aí, outra coisa que eu li também falando sobre isso, o nosso corpo ele é treinado para sobreviver, entendeu? Então a reserva de gordura ele não quer gastar, ele não quer Sim. gastar tanto, porque aquilo ali é reserva que se ele ficar 3 dias sem comer, ele tem reserva para se manter vivo. Então ele vai catabolizar o músculo em primeiro lugar. Ele vai chegar e vai tentar pegar o substrato e formar energia através da proteína, não através da gordura. Então, assim, catabolismo pode ser um processo crônico muscular, por exemplo, num paciente anoréxico, ele vai cada vez se tornando mais crônico isso daí, um paciente que não se alimenta direito, que ele. Ou então ele pode ser agudo. Você foi treinar, não teve substrato energético suficiente para fazer músculo, e aí você fez uma lesão muscular na hora que ele foi se reestruturar, na hora que ele foi se consertar, né, vamos dizer assim, você criou aquela lesão e na hora que ele foi se consertar, não tinha substrato para ele se consertar. E aí você ferrou mais ainda, entendeu? Sim, Você perfeito. concorda? Concordo, mas como um espectador, né? Porque essa área aí da nutrição não é comigo, não. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Eu acho que não. Então, vamos lá. Obrigado, Pedro. Desculpa aí ter se segurado durante tanto tempo. Eu achei que fosse só ser de 1 hora, né? E acabou que a gente ficou um Tranquilo. tempão aqui. Eu te peço desculpa, eu te peço perdão, nem olhei no tempo. Mas obrigado aí, cara. Eu tenho certeza que a galera aproveitou muito. Eu, pelo menos, aprendi muito, aproveitei muito, tá? E se quiser divulgar seu trabalho, falar qualquer coisa do tipo aí, tem o Sim, espaço aberto. E pode contar comigo no que você precisar, que estamos junto nessa. tá certo. Eu que agradeço aí o convite, né? Que a gente teve uma passagem rápida lá na CBV e logo Muito legal. os assuntos se completaram, né? Então, te agradecer aí o convite, acho muito bacana esse tipo de exposição, porque a gente acaba estudando muito e não ter a forma de expor o que a gente estuda, não é uma sensação muito boa, então essa alternativa aí que vem aparecendo em um momento tão ruim, né, ele vem aparecendo como algo que eu acho que vai ficar, né? Então, te agradecer lá o meu professor, o Dr. Luiz Fernando Martins Cruel, né, por me permitir aí continuar na área do doutorado, o professor Guilherme Berriel aí por todo o conhecimento, né, teórico e prático, também meus colegas lá de grupo, né, de pesquisa que me permitem aí, os alunos e todos mais, que a gente faz muitos debates e esse conhecimento vem daí, tá? O pessoal lá da seleção também, então, enfim, agradecer as pessoas que vêm aparecendo aí no caminho, tá bom? Valeu, É obrigado, isso hein, aí. Pedro. Se Deus quiser, também Valeu. eu estou pensando em fazer um mestrado, se Deus quiser. Eu não sou muito bom em inglês, eu então trabalho em os artigos, mas estou pensando também, se Deus quiser, fazer um mestrado aí no próximo ano. Mas obrigado, viu, Beleza. Pedro? Um Tá bom. abraço aí, um abraço para todos, obrigado aí por terem assistido, viu? Valeu, boa Vai encerrar, noite, agora pessoal. vamos ver se você encerrar esse bagulho aqui certo, né? Tá bem. Onde é que encerra esse bagulho aqui? Como é que é? Encerrar, tá aqui em cima. Valeu, falou, Pedro. Valeu, até.